começar com uma citação do Edward Wilson, que ele diz o seguinte: se houver qualquer risco para a trajetória humana, ele não resiste tanto na sobrevivência da nossa espécie, mas na concretização da suprema ironia da evolução orgânica. No instante em que alcançou o conhecimento de si próprio por meio da mente humana, a vida condenou suas mais maravilhosas criações. Dizem que os primórdios sempre tendem a ser obscuros, né? O mesmo vai ocorrer com essa história, que ela começou com o surgimento de uma espécie há mais ou menos uns 200 mil anos. Essa espécie ainda não teria nome, nem nada tem nome, mas ela teria capacidade de nomear outras coisas. Como aconteceu com qualquer espécie jovem, essa situação é precária. A espécie tem poucos membros e se restringem a um pedaço muito pequeno da África Oriental. E a população estava crescendo muito lentamente e provavelmente iria diminuir várias vezes, quase de maneira fatal. Essa espécie era terrestre, mas sempre inventiva, ela atravessou o mar e se jogou para espaços onde ela mesma não saberia se conseguiria alcançar e qual seria, né, o horizonte nessas navegações sem precedentes. Essa espécie também começou a se reproduzir numa escala logarítmica. Colonizou praticamente todos os nichos da crosta terrestre. Nenhuma criatura alterou tanto a vida no planeta dessa forma, mas ainda assim já ocorreram eventos comparáveis. Muito e muito de vez em quando no passado remoto, o planeta sofreu mudanças tão violentas que a diversidade da vida despencou de repente. É o que a gente chama das grandes extinções. 5 desses antigos eventos, que são chamados de Big Five, eles tiveram um impacto catastrófico e catastrófico o suficiente para merecer uma única categoria, as 5 grandes extinções. No que parece ser uma coincidência fantástica, mas o que provavelmente não é nenhuma coincidência, a história desses eventos é recuperada bem na hora em que as pessoas começaram a perceber que elas estão provocando mais um desses eventos. Embora que ainda seja demasiado cedo para a gente saber se esse evento atingirá as proporções dos anteriores, esse novo evento agora ele fica conhecido como a sexta extinção. E ele está sendo catapultado por essa espécie que surgiu há 200 mil anos atrás e que é conhecida como Homo sapiens. Tá? Então, essa semana a gente vai falar sobre os efeitos colaterais da chegada dessa espécie na superfície da Terra. Nos vemos por aí. Bom, gente, é bom também. Agora a gente vai dar uma saindo, né, do ambiente terrestre. Eu diria que O aquático também se preferindo, porque anfíbio tem vida dupla. é verdade. Você está certo disso. Semi-terrestre. Essas Obrigado. mortes. Semi-terrestre. Saindo dessas condições semi-terrestres, dos quais os anfíbios são vinculados, nos oceanos também há outros exemplos de um animal que está tomando grandes preocupações. No caso, são os corais. Boa tarde a todos, o meu nome é João e eu vou explicar um pouco melhor essa parte do nosso impacto nos corais. O primeiro de tudo é que todo mundo já deve ter ouvido falar sobre a grande barreira de corais que existe na Austrália. Mas para quem não tem muito conhecimento do que seria uma grande barreira de corais, ela é localizada na Austrália, né? E ela é basicamente a maior barreira de corais do mundo. Ela tem cerca de 2.500 quilômetros de comprimento. Nossa, grande assim? Pois é. Ao longo da costa australiana, ela pode chegar a 150 metros de espessura em alguns locais. Então é uma baita barreira de corais, é muito grande. Agora, qual que é o impacto dessas barreiras de corais, desses recifes de corais que tem no ambiente de maneira geral, né? Basicamente, eles funcionam quase como uma grande floresta tropical, seria uma forma análoga, versão aquática, assim. Eles servem de habitat para muita espécie mesmo. Tem um estudo não, mas um acontecido de um biólogo que quebrou um coral do tamanho de uma forma de vôlei e tinha mais de 102 espécies de poliquetas vivendo num coral do tamanho de uma bola de vôlei. Eu só acho justo dizer que poliquetas são parentes próximos das minhocas. Então, existem muitas espécies que dependem do coral, seja para moradia ou buscar alimento das outras espécies que estão residindo na barreira de corais. Ou seja, nossos impactos na parte dessas barreiras afetam muito mais do que só os corais, mas também essas espécies que dependem deles.
Mas aí vem a pergunta que eu acho que deve ter, talvez, levantado quando eu falei que o coral é um animal. Apesar de que não parece, os corais na realidade pertencem ao mesmo grupo das águas-vivas, das anêmonas e das caravelas. Eles funcionam assim, basicamente. Eles criam colônias. Cada pólipozinho, que a gente chamaria de um indivíduozinho, eles se juntam em vários indivíduozinhos e todos eles, que dominam a alquimia da calcificação, eles liberam cálcio para a formação da parede da colônia inteira. Então, basicamente, um recife, um coral, ele é feito de muitos coraizinhos menores, para ser mais didático de explicar. Bilhões de pólipos, na realidade, eles convergem na mesma tarefa de formar toda a barreira de coral, e isso leva muito tempo, gente. E com todo esse tempo, forma essas maravilhas naturais que a gente chama hoje de recife. Essas barreiras de coral, elas não formam do dia para a noite. É gerações de pólipos que vão se formando e crescendo. Mas como que a gente descobriu que eles são afetados pela gente? O primeiro de tudo, é importante explicar de um estudo muito grande, feito que já foi batizado de Biosfera 2. Ele aconteceu em 1980 e a ideia desse estudo, a princípio, era de tentar replicar as condições da Terra em outros planetas, como em Marte, por exemplo. Qual que era a ideia? Era um domo de mais de 12 mil metros quadrados. E ele, basicamente, dentro dele, ele tinha, entre aspas, biomas. Ele tinha um bioma de floresta tropical, um bioma de deserto, um bioma de zona agrícola e um oceano. Ele tinha que ser autossustentável, a produção de oxigênio, a produção de alimento, tudo tinha que se autorregular. Então a ideia, que era usar o CO2 emitido, seja por respiração das pessoas que ficariam nesse domo, seja por a produção de fertilizante. Então a ideia era usar essa produção de CO2 para alimentar essa floresta, e essa floresta ciclaria o CO2 em oxigênio. O grande problema que eles enfrentaram foi que a produção e liberação de CO2 saiu muito mais na frente do que a ciclagem do mesmo pela floresta que tinha lá. Porque o solo que eles utilizaram, que era muito rico em fertilizante, estava liberando muito CO2. O que aconteceu foi que a concentração de gás carbônico ela aumentou até 8 vezes mais do que o que a gente tem na nossa biosfera natural. Então, esse experimento ele foi dado como fracasso e ele foi herdado pela Universidade da Colômbia. E um biólogo marinho chamado Chris Langton, ele recebeu a missão de transformar esse experimento fracassado numa função educacional para ele. A primeira coisa que ele buscou fazer foi ajustar a química da água. E, como desesperado, ele viu que o pH do oceano estava baixo. O que fez com que esse pH do oceano baixasse? Por causa dessa produção muito grande de CO2. O CO2, quando ele interage com a água, ele se dilui na água e forma ácido carbônico. E esse ácido carbônico ele vai abaixando o pH da água até um certo nível. Mas o que essa acidificação da água ocasionou para os corais? Aqui é uma explicação um pouco bioquímica que eu vou tentar dar uma simplificada. Basicamente, a acidificação dos oceanos dificulta que os corais eles consigam reter o cálcio. Digamos assim, o CO2 ele sequestra esses íons de cálcio e não deixa livre para os corais utilizarem ele para a criação das barreiras. Isso no experimento fechado é uma coisa. Na vida real, esses corais eles precisam sempre estar em crescimento maior do que, por exemplo, a predação. No livro A Ciência e Extinção, eles comparam, por exemplo, uma árvore ela sempre tem que crescer folhas mais rápido do que os insetos conseguem comer as folhas. E isso também vale para os corais. As mudanças climáticas e, consequentemente, o aumento da temperatura dos oceanos também prejudica o desenvolvimento dos corais. De que forma? Bom, é que os corais eles fazem associações com algas, os corais de regiões tropicais principalmente. E o nome dessa alga, chamada de zooxanthella, ela basicamente ela é uma associação mutualística, ou seja, os dois seres são beneficiados. As algas ganham abrigo, proteção, e os corais ganham açúcar. Elas produzem carboidrato pro coral, para ele poder se alimentar. O problema do aumento da temperatura é que essa alga que está associada com ele, ela é muito sensível às temperaturas. Essa alga, quando ela está sob temperatura muito elevada, ela começa a produzir reativos perigosos de oxigênio. O que seriam reativos de oxigênio? Basicamente são
íons livres de oxigênio, que eles podem ocasionar muitos problemas para a célula dos corais. Pode ser morte celular, pode ser uma mutação no DNA dos corais. E o que esses corais fazem para tentar evitar? Eles basicamente expulsam essas algas das células deles. E elas são responsáveis por dar a cor dos corais, as cores bonitas que a gente vê, e essa alimentação deles. Então, em suma, os corais eles sofrem tanto pela acidificação dos oceanos, porque daí eles não conseguem crescer, como também pela própria temperatura, que no caso desencadeia o branqueamento dos corais, porque eles expulsam as algas associadas a eles.